Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a Jane Pietroni, corretora de imóveis há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos. E eu estou aqui hoje com o meu episódio do meu programa aqui, meu podcast Saia do Aluguel na Flórida. Mas eu quero lembrar vocês o seguinte: o meu Saia do Aluguel na Flórida não é só para Flórida, gente. Eu quero aqui dar um alô para todas as pessoas que estão aqui com a gente. Então, se você está escutando a gente aqui pelo web, pelo aplicativo do Rádio Rally, boa tarde, muito bem-vindo e muito bem-vinda. E se você quiser baixar o aplicativo, vai lá na loja do seu iPhone, Android, ou então vai lá mesmo no website da rádio, é www.radiorally.com. Você também pode encontrar todos os nossos podcasts no Insta. O Insta da rádio é @Rádio Rally. E mesma coisa, se você quiser estar entrando em contato com a gente ou assistindo a gente pelo Face ou pelo YouTube. YouTube da rádio é Rádio Rally também, tá, gente? E além disso, nós também estamos com todos os meus episódios do Saia do Aluguel na Flórida no meu YouTube, Jane Petroni 9584. Você encontra todos os episódios lá. Então, qual que é a intenção que eu tive, gente, desde o início para estar gravando esses episódios, Saia do Aluguel? Olha lá, lembra que a moradia, tá, é um dos maiores problemas que a gente tem na nossa vida. Já pensaram nisso? Moradia, tá? Então, independente se você tá no aluguel ou independente se você já está na sua residência, tá? Aquela que você comprou, moradia é sempre uma dos pontos mais importantes que a gente tem na nossa vida. Então, eu vou falar uma coisa para vocês muito importante hoje. Se você tiver hoje no aluguel e está querendo sair do aluguel e ir para sua casa própria, eu tenho aqui todos os meus episódios estão gravados, um guia. O que que é esse guia? É um passo a passo, gente, é o passo a passo que eu posso fazer com que você esteja saindo hoje do seu aluguel ou se planejando hoje para sair do aluguel. Então, muito boa tarde, muito bem-vindo a todos os ouvintes e todas as pessoas que estão aqui curtindo e fazendo parte dessa minha jornada do, Saia do Aluguel na Flórida. E eu queria dar um alô então para todo mundo que está, olhando a gente, dá o seu oizinho, eu estou acompanhando aqui diretamente no YouTube, eu estou vendo já gente que está entrando, então boa tarde, Fabiola, obrigado por estar aqui participando com a gente. Vocês podem estar entrando aqui no nosso chat, tá, e pode estar fazendo perguntas, porque o nosso episódio está sendo ao vivo hoje. Então, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Arimel. Muito boa tarde. Então, vão entrando aqui, vão fazendo perguntas. Vocês podem estar participando do nosso episódio hoje. E nós vamos falar sobre o que, gente? Nós estamos falando hoje sobre pré-aprovação. O que é a pré-aprovação? A pré-aprovação é aquela porta de entrada para sua casa. Vamos pensar assim, porta de entrada. Então, o que é isso? Nosso papo hoje vai ser super direto, prático e transformador. Nós vamos estar falando sobre a carta de pré-aprovação, que é um documento e um dos documentos mais importantes que você vai precisar para estar comprando o seu imóvel. Mas ele também é um dos documentos mais mal compreendidos de toda a jornada, de quando você está querendo aí sair do aluguel e ir para sua casa própria, tá. Boa tarde então, Mariana, muito boa tarde, é muito bom ter vocês aqui olhando e vocês podem estar fazendo perguntas durante o programa, durante aqui o meu episódio, eu sempre vou dar uma olhadinha aqui se vocês têm alguma perguntinha para mim, tá. Então vamos lá, gente. Então, se você vem acompanhando os episódios anteriores ou não, mas você vem acompanhando, você já sabe qual que é o meu objetivo, tá? O meu objetivo é
fazer com que você saia do aluguel e compre o seu primeiro imóvel e compre a sua moradia, tá? Então, você, a esse ponto, se você está assistindo os meus episódios, você já está sabendo que o nosso primeiro grande passo é se organizar financeiramente, tá? Então, se você está me acompanhando, você já sabe que você teve que se organizar financeiramente, você teve que se organizar mentalmente. Lá no meu primeiro episódio, eu estou falando a parte mais importante da organização, que é você se organizar mentalmente para a compra, para que você saia do aluguel e compre uma casa. Aí então eu comecei a falar para vocês, ensinar vocês como vocês se organizam financeiramente, o que que você precisa financeiramente. Eu estou ensinando para vocês a matemática, o que que você precisa, qual é a matemática que você precisa fazer e entender qual o seu orçamento que você precisa destinar para a sua moradia. Então, tudo isso tá nos meus episódios, então se você não viu, não perde, vai lá, volta, assista a gente no YouTube, tá? Então, eu também falei sobre toda essa organização que você precisa ter financeira, como descobrir os seus números para você estar aí com os seus números em mente, saber qual é o número da sua moradia, quanto que você pode estar gastando por mês sem estar te prejudicando, ok? Então, nós falamos sobre isso. Também nós falamos sobre todos os tipos de financiamentos. Você precisa de um financiamento, onde você pode encontrar esse financiamento, quais são os tipos de bancos que tem por aí que você pode estar consultando e todos os tipos de financiamento mais comuns que a gente encontra hoje para a compra do imóvel. Existe um financiamento para cada pessoa, gente. Existe um financiamento para cada tipo de cenário financeiro. Então, se você tem toda a documentação, você vai entrar em um cenário. Se você tem um crédito alto, você vai entrar nesse cenário, a oportunidade que você tem um crédito alto. Dependendo do tanto de que você tem de entrada, você vai entrar nesse cenário da entrada. Então, tem vários fatores, né? O seu salário, o quanto que você vai dar de entrada, o seu crédito, e o tipo de casa que você quer comprar. Então, são todo o cenário financeiro que você vai estar apresentando para a gente e a gente vai te ensinar a escolher, tá? Qual que é o melhor cenário financeiro para você? Qual que é o programa correto que você pode ter para esse banco, onde você pode estar aplicando para o melhor financiamento, com o menor juros. Então, o guia, todo esse guia, a gente está passando isso para você. E deixa eu ver quem mais entrou aqui. Boa tarde, Vera. Muito bem. Gostei de ver você aí, Vera. Muito legal. Boa tarde. Oh, Kylie, muito boa tarde, gente. Então, muito boa tarde para vocês. Muito obrigado pela participação de estar entrando aqui na rádio. Nós estamos com 24.000 ouvintes agora, mais de 24.000 ouvintes no exato momento. Isso é muito legal. Então, boa tarde para todos vocês. Ah, e deixa eu falar uma coisa especial para vocês. Embora o meu programa seja Saia do Aluguel na Flórida, isso não é só para Flórida, gente. O nosso papo, a maioria dos nossos papos, eles são para todo mundo, tá? É para todo mundo, é para você que mora aqui nos Estados Unidos ou não, mesmo que você queira investir aqui nos Estados Unidos. Você quer, por exemplo, se pré-qualificar para um imóvel, o guideline, você morando aqui ou morando em Portugal, morando no Brasil, morando em outros países, esse guideline, essas dicas são para todos vocês, tá? Vocês morando aqui ou não, vocês estando na Flórida ou em outros estados dos Estados Unidos, todas essas minhas dicas são para todos vocês, tá bom? E hoje também falando sobre pré-qualificação. Pré-qualificação, ela é para todo mundo, em todos os estados, é a mesma coisa, nós estamos falando do mesmo documento, existem em todos os lugares, tá? Então, pré-qualificação, vamos lá, sem pormenores, o que que é essa pré-qualificação, tá bom? Essa pré-qualificação, na verdade, ela é uma análise, tá? Ela é uma análise real e oficial que é feito por um banco ou instituição financeira, tá? Com a base nos seus documentos, tá? Ela é diferente
da pré-qualificação, que muitas vezes é só uma conversa superficial baseada em informações não verificadas. Então, pré-aprovação e pré-qualificação são 2 coisas diferentes. Então, a pré-qualificação, o que que é pré-qualificação? Aquela conversinha que você tem com o seu agente financeiro, tá? A pré-qualificação é uma estimativa baseada em informações verbais, que você fala com uma instituição financeira, que você fala lá com um loan officer, que você fala com um mortgage broker, são os profissionais que você vai estar conversando. Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa, eu vou lá no banco e falo assim: "Olha, eu gostaria de comprar uma casa, quais são, o que que eu preciso?", tá. Então você vai falar, as pessoas vão fazer algumas perguntas para vocês: "Olha, você tem isso, quanto está mais ou menos o seu crédito? Você tem que ganhar não sei quanto, você ganha quanto que você ganha?". Então, essa conversa verbal e essas confirmações verbais desse papo financeiro que você está tendo com esse profissional, tá, ele é uma pré-qualificação. E essa pessoa vai falar assim: "Ah, realmente você pré-qualifica, que legal, parabéns", entendeu. Então ela não deixa de ser só um palpite, tá, gente. Então ela é uma conversa verbal, ela é um palpite, ela é uma indicação que sim, você pode comprar um imóvel, ok. Então, qual que é a diferença entre a pré-qualificação e a pré-aprovação, tá. Então, pré-aprovação é baseada em documentos analisados por um loan officer, tá, um mortgage broker, onde ela já foi verificada ou está sendo verificada, tá. Então essa pré-aprovação, tá, que é o assunto de hoje, carta de pré-aprovação, ela é o documento. Então é um documento que já foi analisado por uma instituição financeira e já foi dado para você, é uma cartinha onde está dizendo aí: "Olha, aqui, baseado nas informações verificadas, crédito verificado, etc, etc, nós estamos te dando uma carta de pré-aprovação. Nessa carta de pré-aprovação, tá? Ela vai estar lá qual que é o preço que você está pré-qualificado, por quanto você pode comprar uma casa. Então, por exemplo, vai estar lá, você está parabéns, você está aprovado para comprar uma casa em até 300.000, ou vai estar assim: "Você está pré-aprovado para um empréstimo de 300.000", ok? O quanto você pode emprestar de dinheiro ou já o quanto que você pode comprar de casa, tá? Então essa é o que vai estar escrito lá na sua pré-aprovação. Também nessa pré-aprovação vai estar escrito lá: "Você está pré-aprovado a comprar esse valor por tanto de juros". Ou então, por exemplo, ó, você está qualificado para comprar $300.000 ou para ter um empréstimo de $300.000 com 6% de juros por 30 anos. Vai estar escrito lá, ok. E também vai estar escrito qual que é o valor, ok, qual que é o valor dessa aprovação, tá. Valor da aprovação, 300.000, qual que é os juros que você vai pegar ali e quais são os termos, 30 anos, 25 anos e também o valor da sua entrada, baseado em 5% de entrada, baseado em 20% de entrada, e isso vai estar lá nessa sua cartinha de pré-qualificação. E gente, antes de continuar o assunto aqui, por favor, se você tá nos vendo ao vivo, tô vendo que entrou mais gente aqui, tá? A Sunshine entrou, boa tarde, tá? Entrou mais gente aqui e eu gostaria, se vocês pudessem, tá? Fazer um like, faz um like aí pra mim, ajuda pra caramba, né? Faz um like, tá? Se você puder, faz um subscribe no canal, tá? Fica você vai ficar com um sininho, um alerta quando eu tiver com mais episódios para você poder estar vendo, tá? Ou ao vivo, ou tá vendo na hora que você tiver aquele tempinho. Então faz um likezinho aí, para mim, que ajuda pra caramba, ajuda muito a gente aqui, se você estiver fazendo esse like, se você puder estar participando disso daí, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha já aqui para mim. Deixa eu ver. Qual a diferença entre pré-aprovação
e a aprovação final do financiamento. Muito obrigada, eu vou explicar então qual que é essa diferença, tá. É a diferença então da pré-aprovação e daquela aprovação que você tem lá no finalzinho, tá, que a gente chama de long commitment, né, aprovação final, tá. É que na pré-aprovação, o banco analisou só a sua parte financeira, tá. Então, nessa pré-aprovação, você tem aí, ah, avaliado toda a sua parte financeira. Deixa eu cobrir para vocês, fazendo parte da minha resposta já, o que que é analisado nessa pré-aprovação. Então, é analisado seus documentos de identificação, é analisado o seu comprovante de renda, então se você tem contra-cheque, se você tem declaração de imposto de renda, isso daí já está sendo analisado para te dar uma pré-aprovação. É olhado os seus extratos bancários para saber se você tem dinheiro, "Ah, eu vou colocar 20% de entrada". Ei, cadê os 20%? Cadê o seu extrato bancário mostrando que você tem 20% de entrada para comprar o imóvel? Isso já é olhado. Já é puxado o seu crédito, já é olhado o seu histórico de crédito, tá. Então, por exemplo, já estão sabendo o quanto é o teu histórico, se ele é bom, tá, se ele é excelente, porque a partir do seu histórico de crédito, eles vão te dar os programas que você qualifica de acordo com aquele histórico de crédito, tá. Então já é já foi olhado isso daí, e já foi passado para o banco as informações sobre suas dívidas existentes. Então quanto que você gasta com o valor de prestação de carro, quanto que você gasta de os valores das suas prestações, de contas de cartão de crédito. Então as suas dívidas pré-existentes, as suas dívidas já estão ali, tá. Então, quando você passa por uma pré-aprovação, tudo isso, todas as informações já, foram dados para o banco, tá, e já foi analisado. Então, revisando, quais são os dados que eles verificam antes de te dar essa cartinha de pré-aprovação, tá. Teus documentos de identificação, teu comprovante de renda, os seus extratos bancários, seu escritório histórico, desculpa, histórico de crédito e a informação de todas as suas dívidas que você tem. Então, uma vez que eles analisam isso, sim, eles podem te dar uma carta de pré-aprovação, tá. Então, o que que acontece, né, analisando esses pontos, o banco, ele tem essa capacidade de verificar os pontos básicos que você precisa para estar financiando o imóvel, tá. Então, ele vai estar analisando a sua capacidade de pagamento mensal, a sua estabilidade financeira e o seu histórico de crédito ou a sua responsabilidade com suas dívidas, tá. Então, essa isso que eles vão estar analisando quando eles estão te dando essa cartinha aí de pré-aprovação. Tá? E então qual que é a diferença? Tá vendo que para te dar uma cartinha de pré-aprovação, eles analisaram só a sua parte financeira, sua questão financeira. Quando o banco te dá um commitment, tá? Uma aprovação final, uma carta de aprovação final, ele também tem que ter avaliado o imóvel, tá? Então lembre-se, para você comprar o imóvel não é somente você que tem que ser qualificado, o imóvel tem que ser qualificado, tá? Então quando você consegue lá o teu valor de aprovação final, eles também avaliaram o imóvel, tá? Eles vão estar avaliando a condição da escritura, eles estão avaliando, então, não só você, mas as outras partes que envolvem a compra, você e o imóvel e as pessoas que envolvem na compra, ok? Então, essa diferença entre a pré-qualificação e lá a aprovação final, aquela que você consegue para ter o empréstimo, para ter o dinheiro depositado lá no cartório, tá. Então essa a aprovação. Vamos ver, tem uma outra perguntinha aqui, vamos ver. É possível conseguir pré-aprovação mesmo com o score de crédito baixo ou sem histórico nos Estados Unidos? Obrigada pela pergunta, Mariana. E é sim, é possível sim, tá? Nos programas mais corriqueiros ou nos programas convencionais,
que nós temos, os mais comuns que nós temos aqui nos Estados Unidos hoje, você pode estar comprando, por exemplo, no programa de FHA, a gente chama FHA, tá? Que é um programa que é para compradores de primeira vez, é um programa subsidiado pelo governo. Esse programa você pode estar comprando com 500 e pouco. A partir dos 500, 530, 540, você pode estar comprando, usando esse programa de FHA. E 500, gente, entre 500 e 600, tá? É um crédito baixo, é um crédito ruim, tá? Então, você pode estar comprando com crédito baixo? Sim, existem programas que te atendem com crédito baixo. Porém, fique alerta, quanto menor o seu crédito, o banco vai querer compensar de outras formas o risco que ele está correndo, ok? Então, quanto menor o seu crédito, mais alto eles vão estar pedindo a entrada. Você não vai conseguir comprar com, por exemplo, 530, 540, com 3% de entrada no FHA. Não, eles vão te pedir mais de entrada, eles vão pedir 10, 20% de entrada para compensar uma falha que você tem, um crédito baixo. Ou até às vezes o crédito baixo, eles vão trabalhar com o seu crédito baixo, mas vão estar pedindo para você uma cartinha de explicação porque esse crédito está baixo. Às vezes tem alguma explicação plausível por aquele crédito, mostrando que é uma coisa temporária ou alguma coisa que aconteceu. Ele vai emprestar para você, o banco vai emprestar para você, vai, com uma carta de explicação e com uma compensação no valor de entrada desse imóvel. Então, tem como comprar com crédito baixo. Tem como comprar sem histórico? Tem sim, tá? Existem programas aqui nos Estados Unidos que a gente chama programas que usam o IT number, tá? Que não é um número de social, tá? Que gera o crédito, mas um número alternativo, que é um tax identification, que é um número que as pessoas que não estão em social têm esse número e tem um score gerado nesse número. E ainda até é possível você comprar com linhas alternativas de crédito, tá? Então, o que significa isso? Você não tem histórico ainda nos Estados Unidos, você tem como usar linhas alternativas de crédito. Por exemplo, o seu linhas de crédito alternativas como pagamentos que você tem de utilities, de telefone, de luz, são linhas alternativas de crédito que pode ser gerados aqui, tá? Então pode, tá? Então tem como sim, tá? Tem vários tipos. Eu sempre falo para todo mundo, existe um financiamento para cada cenário financeiro. Então venha conversar com a gente, venha conversar com o seu corretor, venha conversar com o seu mortgage broker, explique o seu cenário e a gente pode te dar a realidade, qual é o programa, o que que você precisa para estar lá, tá? Olha só, Sueli Santos tá na Espanha, Valência, tá? E desculpa aí, gente, boa noite, né? Tá falando aqui, boa noite para vocês, gente, tá? E tem uma perguntinha, dá para ser aprovado sem morar aí? Olha, dá sim, gente, dá para você ser aprovado sem morar aí. Tem, aqui nos Estados Unidos, tem programas que são programas especiais para estrangeiros. A gente chama de Foreign Investors, tá? E é um programa tão interessante, gente. Olha só, você pode comprar com uma entrada baixa, tá? Que a gente fala de 30, 25, 30% de entrada, você pode estar comprando. Então, você não precisa estar comprando aqui com cash, você pode conseguir um financiamento com bancos americanos, dando 25, 30% de entrada, e eles vão analisar todos a sua parte financeira daí do país onde você está, de Portugal ou do Brasil, da onde você está. Eles vão fazer, claro, você vai ter que fazer traduções, vai ter que fazer traduções oficiais, mas eles vão conseguir considerar os seus assets, toda a sua parte de verificação de renda daí onde você mora, tá? Traduzido para o dinheiro americano, para o dólar, e tem como você sim qualificar do seu país e conseguir comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, aí do seu país, como investidor estrangeiro. Então, tem sim, tá? Tem como você comprar como investidor estrangeiro um imóvel aqui sim, que é ótimo, né, gente? Uma maravilha fazer isso. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha? Deixa eu ver.
Ah lá, uma perguntinha da Vera. Obrigada, Vera. Olha só, quanto tempo entre a pré-aprovação e a aprovação final? A pré-aprovação, tá, geralmente demora uns 2 dias para uma pessoa te dar uma carta de pré-aprovação. Agora, até a aprovação final é onde a gente, entra no contrato com um contrato de compra e venda, tá, e esse processo em torno de 4 a 6 semanas. Então, entre a pré-aprovação até a tua aprovação final, chaves na sua mão, tá, os que demoram mais seriam umas 6 semanas, tá. Então entre 4 a 6 semanas é o tempo normal você tá comprando o imóvel, da tua pré-aprovação até a aprovação final, que a gente chama de clear to close, é a aprovação final, onde eles estão enviando o dinheiro lá para o seu cartório para você ter né, a compra da sua casa efetiva. E vamos ver o que mais, gente. Hermínia. Ei, Hermínia, obrigada por ter entrado, tá participando aqui com a gente. Então, olha só. Em média, quanto tempo demora para receber a carta de pré-aprovação depois que enviar os documentos? Ô, Hermínia, uns 2 dias, tá? Às vezes demora um pouquinho mais se você tem um caso especial que precisa ser analisado mais profundamente pelo underwriter dentro do banco, pode demorar assim até uma semana, tá? Mas tem sim, olha só, em 2 dias você, 2 ou uma semana, você consegue ter a carta de a pré-aprovação, uma vez que você mandou esses documentos para o banco, tá bom? Ah, vamos ver o que mais. Kylie Nar, né, minha linda? Obrigada pela explicação. Então, vamos lá. Que mais? Você tem alguma indicação de um loan officer e que forneça para quem está começando agora? Ó, Adriana, sim, eu tenho indicação, sim, tá? Entre em contato comigo direto no DM que eu posso dar uma conversadinha com você, ver qual que é o seu cenário financeiro para te indicar o melhor profissional, tá? Então, por exemplo, se você for um investidor estrangeiro, eu vou te indicar para um banco, para uma financeira que trabalha com investidor financeiro, tá? Com investidores estrangeiros. Se você. Então, passa uma mensagem para mim, tá? Eu vou deixar aqui agorinha os meus canais de comunicação, tá? Então você pode entrar em contato comigo, gente, diretamente pelo meu celular, no WhatsApp, tá? 973-986-1237, tá? 973-986-1237. Ou então você pode estar entrando em contato no Instagram, tá? Saia do aluguel na Flórida. Esse é o meu Insta, Saia do aluguel na Flórida, e manda um recadinho para mim lá, uma mensagem que eu possa entrar em contato com você. Eu gosto de fazer um match, tá? Eu gosto de combinar o teu cenário com o profissional correto. Porque se eu só falar um profissional aqui para você agora, são tantos profissionais bons que a gente tem no mercado, eu gostaria de saber o teu cenário para mim falar, olha, essa pessoa é especialista nisso, vamos dizer que você é um veterano ou trabalhou nas Forças Armadas, então tem as pessoas que são especialistas, trabalhar com esse programa de veteranos, então vamos bater um papinho antes e eu te passo a pessoa correta que pode te ajudar, tá bem? E aqui, Arimel, obrigada por esclarecer sobre esse assunto. Eu posso pedir pré-aprovação em mais de um banco ao mesmo tempo, sem prejudicar o meu crédito? Nossa, essa é uma pergunta excelente e é uma pergunta que sempre fazem para mim. Sim, você pode. Então, o que acontece? Quando você está fazendo um shopping, tá? Para um empréstimo, ok? Se você for em 3, 4 bancos, tá? Eles vão puxar o teu crédito, porque cada banco tem que estar puxando o seu crédito, tá? Então, eles vão puxar o seu crédito. Então, qual que é o mito? O mito, cada vez que puxa o seu crédito, vai abaixar o meu crédito. Sim, é verdade, porém, se as empresas de crédito, elas percebem que você está puxando, está fazendo um shopping de mortgage, tá? De empréstimos para casa, eles não deixam atingir o seu crédito, tá? Eles chamam de soft pull. Então, teu crédito não cai, assim, cada vez caiu 10 pontos, 20 pontos. Não, isso não acontece, tá?
o que acontece de realmente abaixar o teu crédito, se é, por exemplo, um cartão de crédito puxou o teu crédito, daí, depois um empréstimo para uma compra de um carro, depois um empréstimo para uma compra de casa, e está havendo uma especulação no seu crédito, aí o teu crédito vai caindo ponto, caindo ponto. Quando é para a mesma coisa, as agências de crédito entendem que você está fazendo um shopping, você está procurando um empréstimo bancário para a compra de uma casa, tá? Mesma coisa, um empréstimo bancário para a compra de um carro. Então eles veem o que eles veem quem está puxando o teu crédito e eles lê como um soft pull, tá? Que você está fazendo essa compra, tá bom? Fazendo essa pesquisa, tá? Muito, muito obrigado. E Hermínia, muito obrigado pelo comentário aí que você está adorando o conteúdo. E vocês não esqueçam, vocês podem estar fazendo as perguntinhas aqui de vocês. Nós estamos falando hoje sobre pré-aprovação. O que que é uma carta de pré-aprovação? Por que que ela é tão importante? Então, relembrando que a carta de pré-aprovação é como se fosse a sua moeda no mercado, tá? Então, você está comprando uma casa. Como que você mostra que você tem essa moeda, esse valor monetário? Você tem como comprar uma casa. Então, a carta de pré-aprovação é essa moeda, tá? Então, você imagina assim que o vendedor recebe duas propostas hoje em dia. Uma com uma carta de pré-aprovação e outra com uma promessa verbal. Ah, eu vou estar comprando a sua casa, eu te prometo que eu vou comprar. Qual que o vendedor da casa vai gostar? Ele vai gostar do que está no preto e branco, gente. O que está no preto e branco é o que vale. Nós estamos no país do preto e branco. É o que vale é uma carta em escrito de uma instituição financeira dizendo que sim, eu avaliei, eu verifiquei e essa pessoa pode estar comprando até 300 mil, 400 mil, o que seja que esteja lá na sua carta de aprovação, tá? Então, o vendedor só vai levar a sério a carta de pré-aprovação que está redigida no preto e branco, assinada por um mortgage broker, com toda a verificação, que a gente pode ir lá e verificar. Gente, vocês acreditem em mim, existem cartas de pré-aprovação falsa, tá? A obrigação do vendedor ou do agente que está trabalhando para o vendedor é entrar em contato com a pessoa que assinou aquela carta e verificar. Olha, isso aqui é verídico? Você aprovou essa pessoa? Você conhece essa pessoa? Essa pessoa está aprovada a 300 mil e verificar essa carta, porque cartas podem ser feitas né, como fraudulentas. Então, a carta de pré-aprovação, ela tem que ser verificada, mas ela já é uma garantia. Ela, uma vez verificada, ela garantia que você realmente passou por aquele processo e você realmente está qualificado financeiramente para aquele valor, tá? Tem mais uma perguntinha que eu estou vendo aqui, Carla Marino, de West Palm Beach. Ai, boa tarde, Carla. Muito obrigada pela perguntinha aqui. Olha só, recebi uma carta do banco pré-aprovada de 250 mil. O que eu tenho que fazer? Olha só, gente, vamos tomar muito cuidado com cartas que vocês recebem no correio, falando: olha, você está pré-qualificado para isso, ou pré-aprovado para tanto, tá? Se você não entrou em contato com aquele banco, se você não passou por a pré-qualificação, onde você enviou as suas informações, e quais são as informações? Acabei de falar há 5 minutos atrás, né? Enviou os teus documentos de identificação, os seus extratos bancários, foi puxado o seu crédito, isso é balela, não existe, tá? O que essas cartinhas são? Elas são cartinhas para que você entre em contato com eles, aí sim eles têm a condição de fazer uma pré-aprovação contigo, tá? Agora, se você já passou por esse processo, você falou realmente com o mortgage broker e recebeu uma carta de pré-aprovação de 250,
você realmente tem um negócio verídico na sua mão. O que que você tem que fazer? Procura um corretor. Olha o meu número, gente, 973 986 1237. Vamos comprar uma casa, tá? Então é o seguinte, tem muitos esquemas por aí na hora de banco, gente, e principalmente depois que você já comprou uma casa e você, paga direitinho e o pessoal vê que você paga direitinho e pode estar te oferecendo uma linha de crédito, tá? Ou até te oferecendo para você comprar mais uma casa. Isso quer dizer que você está pré-aprovado. Eles analisam, eles têm isso daí puxado lá no seu crédito e muitas empresas têm esse acesso, tá? Então ele tem acesso que, por exemplo, você comprou uma casa, você tem uma casa quase paga ou tem uma casa comprada de 250.000, mas o seu crédito você pode comprar outra de 250.000. Tá sobrando crédito ali, tá sobrando salário ali, então eles têm uma noçãozinha disso daí. Então, eles mandam uma carta pré-aprovada para que você entre em contato com eles, tá? Então, eu não sei exatamente qual que é o teu cenário, Carla, mas se é uma carta que só veio do correio, desconfie. Agora, se você passou por uma pré-aprovação com um mortgage broker, que foi você que entrou em contato com esse profissional, sim, você tem uma carta de pré-aprovação de 250.000, você tá a fim de comprar uma casa, vai para o próximo passo. Procura um corretor, tá bom? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui de perguntinhas. Vamos lá, que a Hermínia fazendo uma perguntinha, olha lá. Hermínia, quais são os documentos necessários para apresentar para quem é um autônomo? Muito boa essa pergunta, Hermínia, muito boa. Tá. Alguns documentos são básicos para todos, tá, gente? Então vamos lá. Seu documento de identificação, tá? Os seus extratos bancários, puxar o seu histórico de crédito, tá? Perguntar sobre suas dívidas existentes, isso são o basicão. Para o autônomo, tá? Muda o comprovante de renda. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, com contra-cheques, tá? Ou recebe um W2, tá? Para fazer a declaração de imposto de renda, um autônomo ele vai receber um documento chamado 1099, 1099, tá? A gente chama 1099, vamos traduzir assim, né? Porque traduzindo do inglês para o português, né? O 1099, 1099. Então, é um documento que tem esse número, 1099. Esse documento é o teu comprovante de renda se você é autônomo, tá? Então, se você trabalha por conta própria, tá? Você dirige por aplicativo, você trabalha no clean, tá? Na limpeza, você trabalha em algumas áreas de construção, ou pintor, ou carpinteiro, ou o que seja. Você é um prestador de serviços, tá? Então, você é um autônomo. Então, esse autônomo a gente recebe como um 1099. No final do ano, você recebe o 1099 de todas as empresas que você prestou serviço. Você tem esses 1099, você junta todos esses 1099, você vai dar para o seu contador para a declaração de imposto de renda. Então, é assim que você vai comprovar a renda quando você é um autônomo aqui nos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui, gente. Muito boas essas perguntas de vocês, hein? Vocês treinaram em algum lugar? Me conta. Tá ótimo. Então, é o seguinte. Carta de aprovação. Aqui é uma outra perguntinha. Que lindo isso, gente. Eu tô adorando essas perguntas de vocês. As cartas de pré-aprovação têm vencimento? O que acontece? A carta de pré-aprovação vence antes de eu encontrar uma casa? Sim, olha só. Tem vencimento, tá? A maioria das cartas de pré-aprovação, elas vencem com 30 a 90 dias, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você começou a procurar casa com o seu corretor, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, está no 5º mês, você não achou ainda, ou você acabou de achar, achei agora a casa, tá? Quero fazer uma oferta, você vai ter que ligar para o seu loan officer, para o seu mortgage broker e atualizar a sua casa, a sua cartinha, porque ela venceu, tá? O que o loan officer vai pedir? Vai pedir para você atualizar o seu contra-cheque,
tá? Ou teus últimos os extratos bancários, vai pedir para você atualizar todas aquelas documentações que você já mandou inicialmente, para poder atualizar e te dar uma cartinha nova. Então ele tem que colocar lá no computador dele tudo novo, tá? Geralmente eles vão sempre 60 dias atrás para trás, 60 dias para trás. Então eles querem seus 2 últimos extratos bancários, seus 2 últimas, comprovantes de renda. Então eles sempre querem os 2 últimos. Ah, se passou só, 90 dias ou, até 90 dias mais ou menos, eles não precisariam, se deu 90 dias exato, eles ainda não precisam checar o teu histórico de crédito, mas se passou muito tempo, passou 6 meses, por exemplo, eles vão precisar puxar o seu crédito de novo, para ter certeza que o seu crédito não caiu, tá? Para ver como é que tá o seu histórico de crédito, porque às vezes se o crédito cai, acontece alguma coisa, você já não qualifica mais para aquele programa, você qualificaria para um outro tipo de programa. Então, realmente, a gente tem validade, tá? Realmente tem validade as cartinhas de pré-qualificações. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui. É verdade, Mariana, tá colocando aqui, já respondeu, ok. Realmente, o crédito, você tem que sempre estar preocupado com o crédito, tá? Então, um dos episódios que eu já gravei para vocês, já deixei prontinho aí para vocês ali no YouTube, gente, vocês podem estar olhando isso daí, é a respeito do crédito, tá? Então, o meu primeiro episódio de abertura, gente. Se vocês quiserem checar lá, é um episódio super curtinho. Eu tava fazendo um testezinho. Eu dei dicas muito importantes sobre o crédito. Você quer saber como você consegue ficar com o teu crédito, top credit, tá? Um crédito maior possível? Checa lá o meu primeiro episódio, tá? É poucos minutos, tá? Que eu estava só fazendo um testezinho aqui com a rádio. Eu tenho dicas infalíveis de como você conseguir ter um crédito top. Olha lá para vocês verem, gente. Eu vou instigar vocês a olharem meus outros episódios, tá, gente? Então, o crédito realmente ele é muito importante. Quanto maior o crédito, melhor os juros que você pega, tá? Então, uma pessoa que tem um crédito de 800, 850, ela pega um crédito muito mais baixo que uma pessoa que tem 600 ou 640, tá? Nesse mesmo episódio, eu falo para vocês qual que é o range ideal, tá? Mas o range ideal é entre 640 a 800. Esse é ideal, que é onde você pega os melhores juros, tá? Então, 640 é bom, mas se você tiver de 800 para cima, você pega melhor do que 640. Mas 640 para cima, você já pega um crédito bom, tá? Quer dizer, o crédito não, os juros bom, tá bom, gente? Os juros bom. Então, olha lá, você pode ter um crédito bom, mas você pode estar melhorando ele, tá? Tem dicas importantes para você estar melhorando ele. Então, se você está se preparando para comprar uma casa hoje, gente, não deixa para resolver checar o seu crédito só na hora que você juntou o seu down payment, ou a sua entrada. Não, vamos fazer uma consulta hoje com um profissional de banco, dá uma checada como é que está o seu crédito, porque imprevistos podem acontecer, gente. O meu crédito mesmo já foi clonado alguns anos atrás. Eu tinha um crédito de 800 e pouco, de repente caiu para 540, porque um cartão de crédito meu foi clonado e alguém usou esse cartão de crédito e deixou a conta lá. Então eu tive que abrir um claim para poder limpar o meu crédito. Então, imprevistos acontecem. Então, eu aconselho que vocês estejam checando, você que está querendo comprar, mesmo que se não seja agora, seja daqui 6 meses, seja daqui 1 ano, entra em contato com um loan officer, vamos checar teu crédito, tá? Vamos ver como é que tá, vamos ver se não tem algum imprevisto, ou, melhor ainda, vamos trabalhar nele para que, em vez de você estar trabalhando com crédito mediano de 600, 600 e pouco, você pode trabalhar no seu crédito para ele que chegue a 800 para você conseguir um juros melhor. Tá, gente? 0,25% de juros, de diferença de um juros para o outro, em 30 anos, você economiza muito dinheiro, gente. É muito diferente o tanto de dinheiro que você paga em juros em 30 anos. 0,25% de diferença. Quem pega 6,5% e 6,75% de juros em 30 anos é muito dinheiro. Então,
Na hora da preparação, que é agora, a pré-aprovação, tá? Checa o seu crédito e veja se você tem como melhorar ele. Tem como melhorar o seu crédito? Espera mais 2 meses, espera mais 6 meses, melhora ele, aí sim, bora para realmente terminar essa pré-aprovação para comprar uma casa, porque os seus juros vai ser diferente, o seu juro vai ser melhor, tá bom? Então essa aí é a minha super dica na hora do crédito. Quanto melhor o seu crédito, menor os juros. Vamos aproveitar isso, tá? Próximo episódio, eu vou estar falando só sobre isso, tá bom, gente? Então, o meu próximo episódio, eu vou estar falando sobre evite erros que podem te impedir de comprar, tá? Então, é isso. Você tem a sua carta de pré-aprovação. O que que eu posso estar fazendo de errado que pode impedir que eu compre mesmo tendo uma carta de pré-aprovação? Então, esse é o meu próximo episódio, eu vou estar falando sobre isso, o episódio do começo ao final, todos os erros que você pode estar cometendo, tá? E impedindo você de comprar a sua casa. E eu vou falar rapidamente quais são eles aqui agora, tá? Só para a pergunta não ficar sem resposta, tá? Rapidamente eu vou estar falando, mas no meu próximo episódio, se você quiser ficar ligado, próxima quarta-feira, 1 hora da tarde, eu vou estar falando sobre isso especificamente e explicando item por item. Então, os erros mais comuns é abrir novas linhas de crédito, fazer compras grandes antes de estar comprando sua casa, mudar de emprego. Se você mudar de emprego, pode ser que você não seja qualificado mais se você estiver mudando de emprego durante a compra, tá? Transferir grandes valores entre suas contas, transferir dinheiro grandes valores entre as suas contas pode causar um problemão para o banco. Trazer dinheiro que não seja justificado, não seja parte do seu salário dentro da sua conta, pode ser um problemão. Tudo isso pode impedir que você, eh, não compre o seu imóvel. E tem mais, gente, tem mais. Fique ligado no meu próximo episódio que eu vou estar falando só sobre isso, só sobre os erros que você pode estar cometendo depois da aprovação, impedindo que você compre sua casa aí nos próximos 30 dias ou 60 dias, está impedindo essa compra. São os probleminhas que pode acontecer, que pode impedir definitivamente você comprar um imóvel ou impedir temporariamente você estar comprando um imóvel, tá? Então fique ligado para o nosso próximo episódio que eu vou estar falando só sobre isso. E eu quero agradecer agora também, gente, para as pessoas que entraram aqui. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigada, Arielle, Hermínia. Muito obrigado, Mariana. Ai, Lidiane, você entrou. Olha que lindo. A Lidiane, minha amiga. Muito obrigado, gente, por ter entrado, participado aqui comigo. E esse é o episódio onde eu estava falando sobre pré-qualificação, tá? Nós estamos com mais 10 minutinhos antes só da gente acabar o nosso episódio aqui. Então, para dar uma encerrada aqui para a gente, tá? Então, a pré-qualificação, o que que ela é? Ela é sua moeda, tá? Ela é o que mostra na hora da sua compra o que você tem de potencial de compra, tá? Então, ela é a sua porta da entrada na sua casa. Ela porta de qualificação, tá? E vou falar mais algumas coisinhas aí sobre pré-qualificação rapidinho para vocês, tá? Como comparar as propostas de bancos diferentes, gente, tá? Vamos dizer que você entrou em contato com 3 bancos diferentes, você tem 3 cartas de pré-qualificação. E agora, tá? Eu tenho banco A, B e C. Qual que eu escolho, tá?
Lembre-se, gente, quando você faz a carta de qualificação, se você está fazendo um shopping entre bancos, tá? Banco A, B e C, os três te deram carta de pré-qualificação. Lembre-se que todas essas cartas têm que ser recente, tá? Não é uma carta de qualificação que você conseguiu ano passado para você comparar com uma de que você conseguiu agora. Então, todas recentes. Vamos supor que você conseguiu três cartas recentes de três instituições financeiras de como que eu deciso qual que é a decisão que eu tenho que tomar, qual que é a melhor, tá bom? E antes de responder isso, gente, não deixa de deixar aí o seu like, tá? Deixa o seu like aqui, tá? Assista depois. Você pode assistir, aliás, você pode também estar assistindo isso pela Roku TV, tá? Rádio Rally tá na Roku TV, você pode estar assistindo pela Roku TV, tá? Então, não deixa de deixar o seu like aqui para mim, gente. Não deixa de subscrever no meu canal para vocês estarem vendo esses e outros mais episódios que eu vou estar falando sobre como conseguir sair do aluguel, tá comprando a sua casa no futuro, tá, gente? Então é o seguinte, voltando aqui a minha pergunta lá. Como você vai comparar banco A, B, C? Quem que eu escolho, tá? Você vai pedir para esses três bancos um negócio chamado Estimate Loan Estimate. A gente chama de TBD. Se você falar para o banco, você pode me dar o seu TBD, tá? É a sua estimativa de empréstimo. O que significa esse estimativa de empréstimo? É um documento, tá? O que nesse documento vai estar lá? Esse documento vai estar a taxa de juros que eles estão te oferecendo. Lembra? Taxa de juros, ela flutua. Então, ele vai estar te oferecendo essa taxa de juros por um determinado número de tempo. Então, se você tem uma pré-qualificação, e ele está falando, essa taxa de juros eu te prometo só por 30 dias, a sua pré-qualificação, de acordo com aqueles juros, é só para 30 dias. Se é 90 dias, é 90 dias. Então, eles estão te prometendo uma taxa de juros por um determinado tempo, ok? Então, o que você vai olhar lá? O que você vai comparar? Você vai pegar esse documento, tem que ser esse documento, gente, não é carta de pré-qualificação do lado de uma da outra, é o TBD, tá? Estimativa de empréstimo, Loan Estimate. Então, taxa de juros oferecida vai estar ali, nos três. Você vai ver qual que é melhor. Os custos estimados de fechamento vai estar ali nos três. Quanto que vai te custar para emprestar dinheiro com esse banco? E vai estar todos os numerozinhos lá para você. Vai custar isso, isso. Vai custar tanto de appraisal, vai te custar tanto de origination fee, vai te custar tanto de não sei o quê. Os numerozinhos estão ali. Então, custos estimados de fechamento, tá? O valor do seu financiamento, tá? Lembrando que tem banco que pode diferenciar isso, tá? Um banco pode te aprovar para 300 mil, o outro banco pode te aprovar para 325. Outro banco pode te aprovar por 350, tá? Então, o valor que eles te aprovam de financiamento tá ali, tá? O valor de fechamento, os seus custos e o valor de juros. Você vai comparar esses números, tá? E também, a partir desses números, você vai ter o teu pagamento mensal com taxa e seguro incluso, tá? Não ligue tanto para taxa estimada. Taxa dá para você ligar, mas o seguro são estimados. Taxa e seguro são estimados, tá, gente? Tá? Em todos eles vão ser estimados. Por isso que é um estimate, um loan estimate, uma estimativa de empréstimo, tá? Você vai comparar esses valores, ok? E aí sim você tem condições no preto e branco decidir qual que é a melhor proposta financeira que você vai ter comparando as três estimativas dos bancos, tá? Agora, eu quero ser sincera para você, tá? O que está na estimativa é uma estimativa. É o final? Não, não é o final, tá? Então, o que eu quero, dica de 1 milhão aqui para você. Você tem três pessoas, três profissionais, três bancos com sua taxa de banco, tá? Mas na hora de você ter conversado com o profissional A, o profissional B e o profissional C, você vai ter uma certa preferência pelo atendimento dessa pessoa. A pessoa te atendeu, te respondeu um e-mail rápido, te respondeu um WhatsApp ou um telefonema rápido, ou não, tá? Você vai ter uma impressão do profissionalismo dessa pessoa. Então, eu não vou falar para você olhar essas cartas e falar assim: escolhe a que te deu um juros menor.
Eu vou te falar, escolhe o que te dê um atendimento melhor, porque você pode voltar para esse banco e falar assim: "Olha aqui, banco, eu consegui essa outra carta aqui, essa outra estimativa, você pode bater isso para mim? Você pode puxar o meu empréstimo para 325, por exemplo? Você pode bater esses juros aqui? Você pode diminuir o seu valor estimado de fechamento, porque está muito mais caro do que essa estimativa aqui?" Então é isso que você vai fazer, gente, tá? Você vai escolher o profissional que você gostou mais, que te atendeu melhor, que está de acordo com as suas expectativas, tá? E pegar suas cartinhas de estimativa, chegar para aquele profissional que você escolheu e falar assim: "Você consegue fazer isso para mim?", tá? É assim que você vai negociar, tá? Então, negociando com os bancos. E aliás, gente, eu tenho um episódio só falando sobre isso, como negociar com os bancos, quais são as perguntas que você tem que fazer para os bancos. Eu tenho um episódio só sobre como lidar com os bancos. Então, é isso que você vai fazer, gente. Você vai pegar essas cartas de pré-aprovação, pedir o teu loan estimate, comparar e chegar no profissional que você gostou mais e falar assim: "Você consegue fazer isso aqui para mim?". Aí sim você toma a sua decisão final e você escolhe o seu profissional final, aquele que você vai estar trabalhando do começo ao final. E, gente, uma vez que vocês escolherem esse profissional, eu lhe peço, seja leal, tá? Seja leal a esse profissional. Mesmo jeito que eu peço para que as pessoas sejam leal ao seu corretor de imóveis, seja leal ao profissional do banco, tá? Ele já trabalhou para você, ele já te fez o melhor. Às vezes eles têm que chegar lá e pedir uma exceção, pedir um desconto no seu custo final de fechamento para um superior dele. Se ele está trabalhando com garra para você, tá? Ele merece a sua lealdade para que você fique trabalhando com ele do começo ao final, tá? Não vem depois: "Ah, não, mas o fulano de tal falou que consegue 0,5% de juros". Gente, você já fez o seu homework, fique com essa pessoa. Agora, na pré-aprovação, é a hora de fazer o teu homework, o seu shopping, você vai estar comparando, etc. Uma vez que você comparou, fique com o seu profissional, porque ele é a bola da vez. Use esse profissional, porque ele merece que você trabalhe com ele do começo ao final, tá bom? Gente, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer todo mundo que passou por aqui nesse episódio. Fiquei muito feliz com todas as perguntas, foram perguntas excelentes. Eu gostei muito do nível de pergunta que vocês fizeram para mim. E muito, muito obrigado, de coração. Esse foi um episódio que eu estou falando sobre a pré-aprovação. Eu vou deixar no finalzinho aqui para vocês só minhas dicas de cuidados na hora que você vai solicitar a sua pré-aprovação, para que você tenha essa pré-aprovação é, certa, tá? Que não seja uma pré-aprovação que ela não está 100% correta, uma vez que você passou pelos bancos, tá? Então, olha só, tenha todos os seus documentos atualizados e organizados, gente. Então, isso agiliza o processo, tá? Então, você vai se pré-qualificar com 3 bancos, vai pedir aprovação, então você vai precisar dos mesmos documentos. Então, já tem os seus bank statements salvos, já tem os seus contra-cheques, o seu W2, alguma coisa, tudo salvo numa pasta. Vai lá no Google Drive, salva tudo isso e tenha tudo isso organizado, porque o banco A, o banco B, o banco C vai estar pedindo os mesmos documentos. Então, tenha tudo isso salvo, vai agilizar e vai ser o mesmo documento que você tem que mandar para o banco A, B, tem que ser para o C. Se faltou com documento, a sua carta de pré-aprovação está falha, não está correta. Mesma documentação tem que ser analisada para os 3, tá? Se um banco pedir um negócio a mais, você vai estar pedindo assim: por que o outro banco não te pediu isso? Então, volta lá, ó, você vai precisar disso. Mesma documentação mandada para os 3, para que sua pré-aprovação seja correta, analisado pelos 3 bancos, tá? Uma vez que você tem sua pré-aprovação, gente, não mude nada no seu perfil financeiro após você ter pré-aprovado. Então, não mude de emprego, tá? Não coloque dinheiro a mais na sua conta fora o seu salário, tá? Não mude a verificação de income, porque o banco vai olhar o seu extrato bancário. Tem que bater o valor que você fala que você ganha com o valor que está caindo na sua conta, tá? O maior problema para os bancos é dinheiro que não é legítimo, não é explicado,
tá? Então, se tem alguma coisa que não é explicada, eles vão pedir cartinha de explicação. Ó, por que que entrou quinhentão aqui? Aí você vai ter que explicar, porque eu recebi o dinheiro que eu vendi um móvel aqui de casa. Gente, isso sempre dá problema, tá? E você tem que provar que você colocou um móvel no offer up que vendeu. Não, gente, para com isso, seja esperto, tá? Dinheiro que não é legítimo do seu salário, ele tem que ser explicado. Então, espera para depois você comprou a casa, deposita esse dinheiro dos móveis usados que você vendeu, porque gera cartinha de explicação. E daí é onde o processo de 4 semanas vai para 6 semanas, de tanta cartinha de explicação que você está tendo que dar, porque o teu income, o tanto que está entrando de dinheiro na sua conta está inconsistente. Então, não mude o seu perfil financeiro, tá? Tanto que você ganha vai estar ali, o tanto que você gasta vai estar ali, não mude. Tá? Não mude nada do seu perfil financeiro. Não vá abrir outro cartão de crédito. Não vá comprar um carro. Não mude nada, gente. Não mude o seu perfil financeiro até você comprar a sua casa. Depois que comprou a sua casa, aí sim você compra carro, você vende imóveis, você, enfim, você coloca mais dinheiro na sua conta, mas enquanto você está do pré-aprovação até a compra da sua casa, não mude. Geralmente é 60 dias, gente. Sempre 60 dias para trás. Sempre 60 dias para trás. Então, não mude. Da pré-aprovação mais recente que você tem até a compra, não mude. E preste atenção, tá? Na data de validade da sua pré-aprovação. Então, normalmente 60, 90 dias. Depois disso, você tem que atualizar. Então, esses são os cuidados que você precisa ter com a sua pré-aprovação, tá? Documentos atualizados, preste atenção na data de validade desse documento e não mude seu perfil financeiro durante a compra, tá bom? E é isso aí, gente. Então, a tarefa que eu tenho de hoje para vocês é consulte um profissional adequado, procure instituições financeiras confiantes, que você pode confiar nessa instituição financeira, tá? E faça o seu, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, faça o seu homework, tá? Então, faça a sua comparação de bancos, tem que fazer mesmo, tá certo? Tem que fazer uma comparação. Essa comparação é ótima, primeiro, para você se educar financeiramente, e segundo, para você ver quem tem a melhor opção para você. E é isso, gente. Uma vez você tem a sua carta de pré-aprovação, que é a sua porta de entrada para sua casa, vai ser feliz, fale com o seu corretor, vai olhar casas que você está pronto, você já está pronto para o próximo passo. E é isso aí, gente, muito, muito obrigada. Estamos encerrando nosso episódio do Saia do Aluguel na Flórida, onde a gente falou sobre carta de pré-aprovação, tá bom? E no nosso próximo episódio, como eu já falei, eu vou estar falando sobre os problemas que podem acontecer, o que você pode fazer para evitar que você tenha uma carta de pré-aprovação e acabe não comprando a sua casa. Eu vou falar um por um quais são os problemas que podem ocorrer e como você pode evitar para que você tenha certeza que você esteja com a sua casa nos seus próximos 60 e 90 dias comprada sem nenhum problema, tudo tranquilinho, porque essa é a ideia, para que você tenha todo esse processo, do começo ao final, com segurança e tranquilidade. Um beijo no coração e até o próximo episódio, gente.